Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e as notícias do Flamengo estão chegando cada vez mais rápidas, nação. Imprensa paulista rasga elogios ao Flamengo. Tem o Mauro César trazendo novidades sobre o caso Gerson. E olha aí a novidade, hein? Mídia argentina indica a proposta do Flamengo por Quinteiro, ex-River Plate. É isso mesmo que nós vamos analisar aqui, por isso fica até o final do vídeo, porque nós vamos comentar referente a essa possibilidade do Flamengo contratar o Quinteiro, ex-River Plate. Então, já chega aqui, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão aqui do nosso canal. Créditos desse vídeo vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil e também ao canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Mas antes do vídeo eu quero apresentar para você essa oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa oportunidade e aprender a fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000. É uma oportunidade que você tem para aprender já a fazer nesse final de ano. Então vai lá, corre, clica no link na descrição do vídeo, porque essa oportunidade é única e qualquer momento ela pode sair do ar, tá certo, nação? Vamos pro vídeo de hoje, então, falando sobre o Flamengo, novidades aí, chegada do Gerson, possibilidade da chegada do Gerson e essa possível proposta aí do Flamengo por Quinteiro. Nós vamos falar no final do vídeo, fica até o final. Bora pro vídeo de hoje. Não sei. Turma, ainda no assunto Flamengo, Davi Luiz falou sobre Mundial. Davi Luiz, vamos colocar as aspas. Será que ele falou bastante? Vamos precisar daquela... Ah, não, essa aqui, ó, o óculos é mais fácil. Acho que esse Flamengo, ao longo dos anos, tem sido muito bem dirigido pelo presidente, pelo Marcos Braz e por todo mundo. E tem dado a oportunidade ao Flamengo e de todo flamenguista sonhar com tudo. Isso bateu na porta em 2019, tá falando do título, da disputa do Mundial. Estivemos próximos de estar lá de novo em 2021, mas infelizmente perdemos a final. Ganhamos em 22 e teremos a oportunidade de disputar esse Mundial em 2023. Lembrando que Davi Luiz estava no último time europeu que perdeu para um brasileiro, a vitória do Corinthians contra o Chelsea. Ele estava lá, ele sabe como os europeus encaram isso, sabe como os brasileiros encaram. E tem muita gente que faz, eu sei, é o assunto, tá cedo que eu quero dizer, nem temos ainda a definição na final, há jogo antes de uma final. Não tem definição nem da chave. Exato, mas dá jogo, Bira. Flamengo e Real Madrid, não tô falando que você acha que vai ganhar, tô falando dá jogo. Flamengo construiu um time que permite hoje um time brasileiro jogar contra uma equipe como o Real Madrid? Dá jogo. Dá jogo. E no momento que dá jogo, você tem uma chance de ganhar, porque circunstâncias da partida que podem facilitar isso, mas é óbvio que o Real Madrid seria favorito, o Real Madrid é muito mais forte, mas acho que dá jogo, não é uma coisa caricata. Não é que seria um Espanha e Costa Rica, aquele 7-0 que foi um jogo caricato. Foi um jogo caricato, não é um jogo assim. Acho que dá jogo. Vai muito de... Não é Argentina e Polônia. Né? A Argentina e Polônia não deu jogo, não deu jogo também. Entendeu? Então, dá jogo. O Flamengo tem condição. A questão também é que o Flamengo vai ter que fazer um planejamento de temporada. Vai ter que fazer, não, já fez e está praticando ele já. Diferente para você ter chegar numa forma física muito melhor para começo de fevereiro do que normalmente você chega. Coisa que o Palmeiras fez ano passado também por causa do Mundial. Então, ele vai chegar num momento físico diferente do que normalmente chega em Mundial de Clubes, que é fim de temporada aqui no Brasil. Mas acho que dá jogo sim. O Real Madrid deve jogar para valer o Mundial, porque Real Madrid, clubes espanhóis jogam com muito mais adesão para o Mundial do que alemães e ingleses. Eu acho que a gente pode sim. Por que eu pergunto de dar jogo, Plihal? Porque a gente sabe que a chance de um time sul-americano, não vou nem falar brasileiro, mas sul-americano, ir hoje ao Mundial e pretender ganhar, ela é menor do que ganhar. Só que a gente viu uma década pós-Corinthians e tal, e pré-Flamengo 2019, que não dava jogo nem nesse esquema da Copa do Mundo de você ver surpresa como o Marrocos fechadinho e indo pro ataque. Os times não chegavam na intermediária adversária. Porque o Flamengo... E esse Flamengo, eu acho que joga. É isso que eu quero dizer. Dessa era, a era pós-globalização do futebol... O melhor time.
nunca um time brasileiro foi lá com tanto recurso técnico individual para resolver um jogo. É lógico, não é um time melhor que... Não, o Real Madrid é melhor que o Flamengo, o Real Madrid vai ser o favorito se ambos chegarem. A decisão, o Real Madrid também tem semifinal, né? Antes, não é só o Flamengo. Para lembrar, vai saber se um dia não acontece alguma coisa. Vai que o Al-Hilal, né? Vai saber, a gente não tem definição das chaves e tal, mas se jogarem, o Real Madrid é o favorito. Aí, de novo, volta. Não dá pra jogar com 3 caras no meio de campo contra o Real Madrid. Aí vai ser no tempo, porque o Real Madrid vai dominar aquele meio campo com muita facilidade. Vai gerar mano a mano pelos lados do Vitor Júnior, por exemplo, do Vinícius Júnior contra o lateral direito do Flamengo. Então, tem um monte de questões a serem resolvidas. Mas quando tem a bola, o Flamengo, ele tem uma capacidade técnica que os times brasileiros últimos foram lá, inclusive os campeões. Corinthians, Inter, São Paulo, não tinham. Não tinham, desse nível não tinham. Então, sim é possível. Se você pegar os 3 últimos brasileiros campeões mundiais, a desproporção deles para os times que perderam a final era maior do que é do Flamengo para o Real Madrid hoje. Eu não sei entre Corinthians e Chelsea, hein? Mas aí mas muito é porque pelo o Chelsea também estava. O Chelsea estava bem. O Chelsea todo reconstruído. Catado. O Corinthians teve momentos em que até não dominou o jogo. Chegou nas oitavas de final da Liga dos Campeões, aquele time reconstruído no ano seguinte. Tem um negócio também, tem uma questão de postura, de maturidade tática dos times brasileiros que eles chegavam. O Grêmio, por exemplo, chegou para o jogo contra o Real Madrid, ficou todo atrás, não passou do meio de campo. 1-0, mas não deu chute no gol. Não deu chute no gol. Bateu uma falta então os times brasileiros começaram a ficar viciados nisso. Um ano depois... O Inter foi épico, vai. Foi. Não, o Inter é a maior façanha de todas para mim. Mas o Inter, aqui não existe. Um ano antes o chocolate que o Inter tomou foi menor do que no ano anterior o São Paulo pro Liverpool. O São Paulo foi totalmente dominado. Mas o Barcelona era muito melhor que o Liverpool. Sim. Aqui a gente não, mas eu queria dizer o seguinte, no ano anterior ao Grêmio, a final foi entre o Kashima Antlers e o Real Madrid. Isso. E o Kashima Antlers quase ganhou do Real Madrid. Pra prorrogação esse jogo, não foi? O Kashima Antlers perde um gol no finalzinho. Daí também é a forma de encarar o jogo, né? Não, é a forma de encarar o jogo, mas também a postura. O Al-Hilal contra o Chelsea no último Mundial deu jogo, como o Palmeiras deu jogo também. Eu acho que nos últimos anos, até por causa de Jorge Jesus, a gente vê Abel Ferreira, os clubes brasileiros também estão chegando taticamente mais refinados. Jogadores melhores. Hoje o nível de exigência para você ser vencedor no Brasil é muito maior do que 10 anos atrás. É maior. No Brasil, estou falando competição interna, porque os times melhoraram. Não, e você pegava o Campeonato Brasileiro, dos 20 times, 17 jogavam Flamengo fez jogo na espera, no erro do outro. O Flamengo fez jogo palco Liverpool. O Chelsea. O Palmeiras fez jogo palco Chelsea. Então, assim, que vai dar jogo, vai dar jogo. É lógico que o Real Madrid tem muito mais time que o Flamengo. Sim. Mas dá jogo. E eu acho que uma coisa que pesa, Prats, a gente tá falando de personagens do Flamengo, que além de bons jogadores, eles jogaram muito tempo com protagonismo lá fora. Então também não olha com aquela, na hora do perfilados, não vai olhar, sei lá, pro Benzema e fazer assim, nossa, é o Benzema. Vai ter dimensão, né? Não, sim, eu tô falando assim, Davi Luiz, o Vidal, eu tô falando dos jogadores. Mas assim, com protagonismo faz tempo. Não, mas tô falando que são acostumados, eles não vão bater foto, assim, quer dizer, até vão, claro, mas assim... Talvez o Vitor Pereira não tenha que dar bronca que o Hervé Renard deu lá no intervalo da Arábia Saudita e Argentina. Isso, exatamente, né? Pode isso acontecer. pesa. Assim, o Felipe, o Mundial, já há algum tempo, o Sul-Americano, a gente, me parece, tem que tratar de uma maneira até um pouco diferente. Se o Sul-Americano ganhar o Mundial, é espetacular, é maravilhoso, vai ter documentário, filme, desfile de carro aberto, ponto. Agora, se não ganhar o Mundial, não é uma terra arrasada. Não, pelo amor de Deus. O Mundial virou uma situação, até pelo desnível entre europeu e sul-americano, geralmente, já há algum tempo, virou uma situação que, assim, a gente fala em dar jogo, em conseguir jogar de igual para igual, em conseguir endurecer um pouco, em conseguir... Então, assim, isso mostra que a diferença é grande, né? Não tem como a gente minimizar isso. E aí precisa de um dia muito bom, um jogo taticamente perfeito, fisicamente os jogadores muito bem, um treinador que conheça e faça que tudo dê quase uma resposta muito boa. Então, assim, é importante pesar isso. Claro que o Rubro Negro está sonhando em ver o Flamengo campeão do mundo, ganhando a final contra o Real Madrid. Eu acho que essa diferença diminuiu nos últimos... Mas mesmo diminuindo, ela ainda é considerável. A partir do Flamengo de 2019, eu acho que diminuiu. Mas ela é considerável. Chegou um momento que era assim, se for para lá e não tomar um chocolate, não for goleado, tá ótimo. Eu também acho. E eu acho que é que a gente pegou, nós somos de uma geração que a gente lembra, a Libertadores era no meio do ano, afinal, tinha time que largava brasileiro, contratava, né? Porque almejava. Eu acho que isso já não passaria. O Corinthians, que foi o último a conquistar o Mundial, fez isso naquele ano. Foi. Turma, a gente vai já eleger os
melhores gols da Copa do Mundo, os gols mais bonitos, né? Mas só para arrematar, a gente sabe que a diretoria do Flamengo, em alguns casos, errou. Especialmente quando lida, acho que com pessoas, em tratamentos. Mas do ponto de vista esportivo, não é só uma questão de grana. A gente está falando de uma diretoria que sabe fazer escolhas, sabe antecipar perdas. Estou falando principalmente de jogadores, né? Porque técnicos já acertou e já errou. Qual o valor da diretoria do Flamengo, hoje em dia, no futebol brasileiro? Porque a gente volta lá atrás da questão financeira da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Acho que... Mas... que é o cara que mudou o jogo. Foi muito... Ele mudou o jogo. Convenhamos que com dinheiro é mais fácil trabalhar. Sim. Não, mas para também alguém ir lá e fazer uma besteira, a gente sabe que o futebol brasileiro depende de gestão. Então, às vezes é preciso uma situação que o Flamengo cometa muitos erros e os principais adversários não errem quase nunca. Por exemplo, o Palmeiras erra menos que o Flamengo em relação ao departamento de futebol. O Palmeiras tem um departamento de futebol muito organizado. Tem menos margem de erro também por conta menos margem de erro também. Sim. Então tem muito isso, entendeu? Agora, que a diretoria tem importância, tem. Ganhando os títulos que tem conquistado, a maneira que tem ganhado, os jogadores que tem, alguns ficando nesse tempo todo que estão no Flamengo. É mérito da diretoria de escolher e conseguir ficar com eles muito tempo. O elenco do Palmeiras foi um elenco potencializado dentro do Palmeiras. Sim. Por um treinador faz um trabalho jogadores de exceção. Consagrados fortes. Quando o Palmeiras tentou fazer isso com o Alexandre Matos, não deu tão certo. Deu tão certo. Até ganha um brasileiro em 18, mas não foi o melhor momento. O Palmeiras, por exemplo, não gastou muito mais do que o São Paulo, o Corinthians nos últimos anos e ganhou muito mais. Ganhou muito mais. E gastou mais ou menos a mesma coisa. O Flamengo gastou muito mais. Muito mais. Contratou jogadores que, como o Prats disse, dificilmente vão dar errado. Sim. Você traz o Davi Luiz, é difícil que ele não renda. Você traz o Felipe Luiz, quando ele veio em 2019, difícil que não renda, está rendendo até hoje. Sim. O Gabigol não fez um ano espetacular no Santos, mas precisava de um time melhor para se desenvolver. Aconteceu. Bruno Henrique é a mesma coisa. O Bruno Henrique já veio, já era uma bola meio cantada. No Santos. Mas acho que o Flamengo tem um mérito. Eu não vou querer dar aqui uma de sommelier de boa gestão, já que as duas são boas. E acho que as duas são igualmente boas, cada um no seu caminho. Você de sommelier. Cada um no seu caminho. O Palmeiras tem esse caminho o Palmeiras tem um pouco menos de recursos, então teve que trabalhar para saber otimizar mais esses recursos. O Flamengo nem precisa tanto porque tem uma sobra. Agora o Flamengo tem um mérito. Tudo isso que o Flamengo construiu foi só com base no que o próprio Flamengo girava. O Palmeiras teve um pouco de sorte, um pouco de mérito de encontrar ali o Paulo Nobre e depois a Leila como patrocinadora, que conseguiram acelerar um pouco o processo. Sim. A gestão do Flamengo é mais orgânica. A gestão do Flamengo foi mais construída ali dentro com o que o Flamengo tinha. O Palmeiras teve um atalho ali, mas hoje o Palmeiras hoje não vive mais com esse perfil. Não, é o outro Palmeiras. Teve uma tacada. O Palmeiras acelerou o processo. Que também não deixa de ser de sorte, mas também não deixa de ter méritos, que foi a escolha do Abel Ferreira. Essa foi a grande. Esse foi o que era terceiro ou quarto. Lembrar que era o Vanderlei Luxemburgo, o treinador anterior. E depois o Ramírez negou e o Heinz também negou o convite. Eu acho a gestão financeira do Flamengo muito boa quando fala de aproveitar os recursos. As contratações de jogadores também muito boas. Se tem alguns equívocos em escolha de técnicos, no geral a gestão é boa. Eu acho boa e também acho que eles conseguem antecipar problema, né? Às vezes eles contratam um cara que a gente fala assim, não precisava, dá 3 meses, eles estão sempre, nunca acontece, sai o Gerson e, nossa, 6 agora não tem depois, ninguém. Não, eles estão sempre antecipando. E eu acho... A posição que eles têm mais dificuldade é lateral direito. E é lateral direito. E aí já saíram o Rafinha. A seleção brasileira, todo mundo. É verdade. É verdade. Boa. A pergunta é essa da gestão do futebol brasileiro. A gente falou de Flamengo, de Palmeiras, e uma que eu coloco é um personagem, é um presidente controverso. Petralha? Mas o que o Atlético Paranaense construiu eu acho absurdo. É um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. O Atlético Paranaense é um fenômeno porque, pode não gostar dos métodos, do trato, você tem essas coisas para questionar. Exato. Mas você não tá. Resultado de campo... E o que eu acho incrível... Um não tem nada a ver com o outro, mas o Petralha é uma espécie de voivoda dos dirigentes. Com pouco faz muito. É isso. É impressionante. Porque o que acontece e eu vi isso na semifinal da Libertadores, estava conversando muita gente lá do Atlético Paranaense, e eles falando, cara, o que a gente valoriza é que não é que é um time do Paraná.
Não, era um time que, mesmo que você vá para o interior do Paraná, não é dominante no Paraná de torcida. Então, assim, e torcida não fica ofendida, a gente tá elogiando aqui. Você sabe, como não? Não, você vai para o Maringá, tem um outro torcedor do Palmeiras, é isso que eu quero dizer. E aí Londrina, e aí Coritiba, também não tô nem aí. Hoje em dia, se você elogia, não, mas é surreal o que é feito, você pode questionar método, não gostar do personagem. O Atlético começou a crescer já no interior, começou a... Sim, por causa disso, claro. Vamos bater mais lá. Essa dominância. Ô Mauro, e o Gerson, tem alguma novidade sobre essa negociação do Flamengo? Existe alguma novidade aí sobre o Gerson? O Gerson é aquilo. O Gerson, o Flamengo ainda tem cerca de 6 milhões de euros a receber do Olympique, que é parcelado no pagamento, e o Flamengo tem 20%. Então o Flamengo quer comprar 60% e deixar 20% com o Olympique e firmar um contrato de 4, 5 anos com o jogador. Ou seja, os 6 milhões o Olympique não paga, fica com 20%, o Flamengo vai pagar alguma quantia para o time francês. Só que o Olympique não quer ficar com nenhum percentual, ele quer vender os seus 80%, ou seja, passar tudo para o Flamengo. Esses 20% a mais, evidentemente, tornam 20% mais caro o valor do jogador. Então, se o jogador vale 20 milhões de euros, 20% desses 20 milhões são... Quanto que dá? 10% daria 2 milhões, 4 milhões de euros. Então, já encarece em torno disso. E aí o Flamengo não vai chegar nesse valor, não chega nesse valor. Esse é o impasse. O pai do jogador dá várias entrevistas, eu vejo alguns colegas publicando, não, porque o pai do jogador está otimista. Eu conversei com algumas pessoas do clube muito pessimistas depois da reunião da quarta passada com representantes lá do clube. Muito desanimados, está muito difícil. Pode ser que mude porque o técnico não usa o jogador, pode ser que em janeiro, na janela, apareça alguma proposta por ele. Talvez não tão boa ou tão boa quanto, mas o jogador pode falar, não quero ir. Até a proposta aqui do futebol turco. Os caras pagam 18 milhões, eu vou vender. Não quero. Eu quero ir para a Turquia. Não adianta, se ele não quiser ir, não vai. Então pode acontecer esse impasse. E aí eles voltarem a falar com o Flamengo e até ceder. Se eles cederem, vai ter o acordo. Eu acho que antes da janela, antes do mercado definir se o Gerson tem outra opção ou não, eu acho que esse negócio não vai sair, não. A não ser que amanhã o homem lá no Olympique acorde com outra ideia, sei lá, pensando no espírito do Natal, coisa parecida, né? Ou sinta tão pressionado pelo jogador, por pai do jogador e tal. Esses caras que enchendo o saco, vou vender, logo vai embora, deixa 20%. Mas não é a posição de momento, não. E houve uma reunião, hoje é quinta, né? Há 8 dias, durante a Copa ainda, né? E essa reunião não foi nada produtiva, essa informação que eu obtive. Então está bem, bem difícil. E aí, a partir daí, o Flamengo vai ter que, em algum momento, definir se espera para a eventual mudança de postura do time francês ou não, porque qualquer outra contratação de mais impacto está atrelada a essa, porque se eles fizerem investimento no Gerson, não vão fazer um outro grande investimento. Então, se não for o Gerson, eles vão buscar algum outro jogador. Aí, essa semana, falaram do Alcaraz, que é um volante do Racing, tem 20 anos. Fez 20 anos agora em novembro, bem novinho. E já é titular desde o tempo de 17 anos. Ele fez até um gol de pênalti no Flamengo, quando o Senna era o técnico, no final de 2020, que o Racing eliminou o Flamengo dos pênaltis. Ele bateu um dos pênaltis. Ele estava com 17 anos na época, estava completando 18. Foi em dezembro, tinha acabado de fazer 18 anos. Mas a mesma coisa, um jogador que não sai por menos de 6, 7 milhões, 50%. Então, o Flamengo não vai investir nesse jogador, que é novo, é um investimento já diferente, o Gerson é um cara já pronto, né? Se porventura contratar o Gerson. E o contato que o Flamengo fez com o Racing foi no meio do ano. Eu até falei com o dirigente do Racing antes de ontem, e ele falou que não houve nada, nenhuma aproximação, nem com a gente, então não tem nada desse jogador. O pessoal requenta histórias também na imprensa, né? Em junho, julho, o Flamengo foi lá, perguntou, e aí, esse jogador, como é que é e tal, quanto custaria, como é que a gente pode conversar, mas não avançou. Alguém pega essa história e requenta e diz que não está vendo nada. Eu falei com os dois clubes, não houve nenhum contato. O Flamengo não procurou, nem houve nada. Mas não significa que não possa vir a acontecer. Mas está atrelado ao Gerson. Se o Gerson, amanhã o Flamengo desistir do Gerson, o Olympique fala, não vou vender, acabou, não tem mais conversa, esquece. Aí eles vão atrás de outro jogador. Mas eles estão ainda naquela de esperar para ver o que acontece. Que eu acho até que faz certo sentido esperar mais um pouco, porque o técnico vai chegar para trabalhar só no dia 2, 3, sei lá, de janeiro. Então, se ele contratar ele agora, ou daqui a mais 15 dias, 20 dias, não vai mudar muita coisa, né? E é um jogador que se adaptaria facilmente, porque ele jogou aqui muito tempo, conhece vários jogadores do clube, conhece o clube, quer dizer, ele chega e se adapta. Ele vai ter que se adaptar ao novo técnico, mas isso todos terão que se adaptar, né? O técnico é novo, então não vejo assim tanta necessidade de definir agora. Dá para esperar um pouco
e ver se os franceses mudam de ideia. Mas a informação que eu tenho é que está bem difícil, porque os caras não querem ficar com nenhum percentual dos jogadores. Acham, e até faz sentido, né? O controle é todo do Flamengo. Você faz um contrato de 4, 5 anos, jogador do Flamengo, só o Flamengo resolve se vende ou não, você tem 20%. É como ter um dinheiro aplicado, você não pode sacar, você não pode aplicar em outra coisa, não pode fazer nada. Tem uma outra pessoa que detém o controle daquele dinheiro. E esse dinheiro pode desaparecer. Se acabar o contrato, o Flamengo não renovar, o dinheiro desaparece. Porque ele fica livre. Não, acabou. Então o Flamengo tem todo o controle e o Olympique nada. Por isso que eles querem vender a totalidade dos direitos. E aí está esse impasse. Ô Pilhado, vale essa paciência do Flamengo pelo Gerson? Pedro, sobre a situação do Gerson, né? Eu estava escutando o Mauro falar, eu até levantei o dedo aqui, né? Pedindo para falar também, porque a informação que eu tenho é bem parecida com a dele. E sobre a situação lá do volante do Racing, que é jovem, eu também tenho uma informação não sobre essa situação, mas sobre a opção do Flamengo de ir atrás de jogadores jovens, tá? O que acontece? Sobre o Gerson, eu encontrei pessoas bem fortes do Flamengo, né? Em Doha, no Catar, e mantive o contato, e realmente não é uma confiança tão grande, né? Até porque do jeito que eu fiz a pergunta, eu perguntei, e o Gerson, quase certo, não vai rolar? E aí a resposta foi, não tem nada de quase certo, nada, longe disso. E aí eu citei, né, a situação do pai dele, e realmente o pai dele é um cara que ele fala muito, às vezes mais do que deve, né? É um cara que fala com todos os influenciadores, né, de Flamengo. Volta e meia a gente vê aí aspas do pai do Gerson sobre a situação, porque ele é pai e empresário, e muitas vezes ele se posiciona mais como pai, né? E fala com a imprensa. Então, realmente, não tem nada de quase fechado, não tem nada de muito perto. É uma informação que eu tenho semelhante. Agora, sobre a situação de jogadores jovens, uma pessoa forte no Flamengo conversou comigo e falou que o Vitor Pereira teria interesse em contratar jogadores jovens também para esse time do Flamengo. Até pelo que ele sempre falou, né, de poder jogar no estilo que ele gosta, de uma marcação-pressão, de poder jogar marcando o adversário na frente. Então, ele até reclamou, né, no Corinthians sobre essa situação, que ele queria jogar de uma forma, mas ele não conseguia pelo elenco que ele tinha. Então, há uma possibilidade do Vitor Pereira optar por alguns reforços mais jovens, tá? Inclusive do futebol sul-americano. Não tenho a informação do volante do Racing, não tenho informação de nomes, mas o que eu sei é que interessaria ao Vitor Pereira, pelo que me foi dito, jogadores jovens, para o Flamengo também poder jogar dessa forma que ele gosta, um futebol mais intenso, e que ele até reclamou que ele não poderia ter no Corinthians. Sobre o Gerson, eu acho que vale a paciência sim, Pedro, na sua pergunta, porque é um cara que fez história no Flamengo. Ele, em um ano, foi um dos principais jogadores daquele Flamengo de 2019, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, jogando muito, diga-se de passagem, é um dos principais jogadores do Flamengo, e é um cara que a torcida do Flamengo percebe que ele vestiu a camisa, né? Que ele se identificou com o Flamengo. É um cara que diz ser Flamengo, que mantém contato com todos os jogadores do Flamengo. O Gerson, na França, ele mantém contato com os jogadores, ele torce, eles trocam mensagens, não sei se ele está no grupo ainda do time, mas sei que ele mantém contato com todos os jogadores, acompanha. Então, além de ser um baita volante, porque o Gerson realmente, acho que mesmo com esses dois caras que estão jogando muita bola, Thiago Maia e João Gomes, e ainda com o Vidal, eu acho que o Gerson viria para ser titular. Pelo que ele jogou em 2019, não tem como botar o Gerson no banco, na minha opinião. Inclusive no Olympique de Marseille, ele teve uma boa fase, né? Até ele brigar aí com o treinador. Então, eu acho que vale a paciência, até porque o Flamengo já mostrou, desde a temporada passada, que ele quer um volante. Se falou no Wendel, se falou no Wallace, e eu acho o Gerson, assim, melhor até do que o Wallace, que o Wendel, eu não sei, eu acho que eles estão até no mesmo nível, eu acho que o Wendel joga muita bola. Mas se o Flamengo quer um volante, para mim não tem nome melhor que o Gerson, pela identificação, por tudo que ele fez no Flamengo e pelo baita jogador que ele é. Então, eu acho que cabe ter essa paciência e também não gastar exageradamente,
sabendo que o Olympique deve ceder, porque o Olympique não quer a permanência do Gerson. Já ficou um ambiente hostil para o jogador. Então, o Flamengo está nessa posição de negociar, mas eu acho que vale a paciência sim, porque o Gerson virou ídolo da torcida do Flamengo e não à toa, não só pelo comportamento, pelo vácuo, né, que ele criou o vácuo lá da torcida do Flamengo, não só por isso, mas também porque ele jogou muito. Foi um dos protagonistas daquele time multicampeão em 2019. Entendi. Então vamos lá, nação. Então vamos lá, vamos para as notícias aqui, falando sobre o Quinteiro. A informação que a gente tem é o seguinte, ó. Segundo informações da ESPN da Argentina, o Flamengo procurou o Juan Quinteiro no intuito de saber como está a negociação com o River Plate. O Quinteiro ele pertence ao futebol chinês, né? Ao clube chinês, e ele está jogando pelo River Plate, teria que retornar, e o River Plate queria comprar o jogador, né? Para que ele ficasse no River Plate. Mas o Flamengo entrou na jogada. E o nome do jornalista é o Javier Gil Navarro, jornalista da ESPN Argentina. Inclusive relatou que o diretor do River Plate revelou que o Flamengo fez proposta pelo meio-campista. Então, quer dizer, a gente não sabe, porque é uma notícia muito fresca ainda. Vamos ver o que pode acontecer. E diz assim, Juan Quinteiro, vale frisar, pertence ao Shenzhen, futebol da China, né, futebol chinês, porém negocia um rompimento de contrato, e essa possibilidade vem sendo viabilizada porque o clube chinês não deseja mantê-lo no elenco em 2023. Então, vamos ver o que pode acontecer, hein? Assim, o Flamengo ou o River Plate teria que acertar apenas salários e luvas contratuais. Quer dizer, o Flamengo poderia contratar o jogador de forma gratuita. O Flamengo não iria pagar nada para ter o Quinteiro, entendeu? Então, vamos ver o que pode acontecer. A gente vai analisando o mercado e vamos trazendo as informações para você. Agora, claro, a gente sabe que são especulações, mas foi confirmado na ESPN Argentina. Vamos ver o que pode acontecer nas próximas horas, se vai aparecer alguma notícia aqui na imprensa esportiva aqui do Brasil. Agora eu gostaria que você, como torcedor, você que especula o futebol, para você, Quinteiro, daria certo no Flamengo? Seria uma peça fundamental? Inclusive ele é meio campista. Seria uma peça fundamental para ele? Pro Flamengo? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê aí no próximo vídeo.